Buenas, pessoal. Vamos falar então de dois pontos bem importantes aqui no contexto do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é a Cesta Básica Nacional e as compras governamentais. Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala em cesta básica, a gente tem que entender que nós já temos uma cesta básica de alimentos desde 38, né? O Decreto-Lei 399, quando o regulamento salário mínimo, lá no tempo da ditadura do Estado Novo, já regulamentou alimentos que compõem a cesta básica. Naquela época, 13 alimentos. Qual o problema? Hoje, essa cesta básica de alimentos, ela acaba vinculando o governo federal. Eu só tenho uma uniformidade no tratamento disso no governo federal, né, no âmbito da União. Porque eu tenho que são isentos de IPI, PIS e COFINS os alimentos da cesta básica, alimentos naturais, alimentos com mínimo processamento, queijo, iogurte, pães, todos esses acabam sendo isentos de PIS, COFINS ou do IPI, né? PIS, COFINS por isenção, IPI pela aplicação da seletividade com alíquota mais baixa por serem considerados essenciais. Mas isso não se repete nos estados. O que eu tenho é uma total ausência de uniformidade em relação à seletividade de alíquotas no âmbito dos estados. Cada estado estabelece quais são prioritariamente aqueles alimentos que vão ter uma alíquota reduzida. E isso envolve não necessariamente a previsão lá do direito social do artigo 6º da Constituição, mas também envolve até mesmo aspectos de ordem econômica. Que determinados estados, pretendendo incentivar determinadas indústrias a se instalarem, acabam colocando dentro das suas cestas básicas estaduais produtos que, a rigor, não se enquadrariam naquele conceito lá do Decreto-Lei 399. Então, por exemplo, podemos imaginar que um estado que pretenda aumentar sua produção de vinho, e vinho é tratado como alimento por vários organismos internacionais, inclua o vinho na cesta básica. E aí bota o vinho como produto essencial e a alíquota mais baixa. Tá? Justamente para evitar isso, né, que nós temos na reforma tributária, lá no artigo 8º da Emenda Constitucional 132, a criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Então, a ideia da Cesta Básica Nacional de Alimentos vai ser instituída por lei complementar, é que eu tenha um conjunto de alimentos, tá, que sejam tributados com alíquota zero. E isso por quê? Porque, num primeiro momento, nós teríamos um aumento muito grande da carga tributária em relação aos alimentos. Porque, de fato, muitos estados adotam as alíquotas diferenciadas conforme a natureza do produto, respeitada a seletividade. A gente já falou disso lá, né? O tema 745 do STF corrigiu. Agora, o artigo 18A do CTN também, em relação a 4 serviços e produtos essenciais: combustível, energia elétrica, telecomunicações e transportes, que tinham alíquotas lá em cima e são essenciais. Mas, em geral, os estados acabam tributando de forma mais baixa. Então, eu tenho lá estados que tributam feijão com 5% de ICMS, alíquota mínima. Estado com 7%, estado com 8%. Essa alíquota iria para 27,5% juntando IBS e CBS. É um valor alto? É um valor alto. 1 quilo de feijão que hoje, vamos botar aqui, R$10 de custo pré-tributação, passa para 11, ele passaria para 12,75. É uma diferença muito grande. Então, o que vem o legislador constituir? Não, então vamos fazer o seguinte: como agora nós vamos ter um tributo único para tributar essas operações, vamos deixar claro que os produtos que integrarem a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que agora não vai ser mais um ato do Poder Executivo que vai definir, vai ser uma lei complementar, não vai ser uma norma estadual, distrital que vai definir, vai ser uma lei complementar nacional, e vamos definir todos esses produtos. E aí a Constituição estabelece uma orientação para como vai ser essa lei complementar. O que vai considerar nessa cesta básica? Primeiro, diversidade regional e cultural da alimentação do país. Então, por exemplo, com certeza quem está nos assistindo que é do Pará, sabe que o açaí é integrante essencial da dieta do paraense. Então, o açaí ele integra a cesta básica
de alimentos do Pará obrigatoriamente. Então, ele vai ter que entrar na cesta básica de alimentos, porque ele tem que considerar a diversidade regional e cultural da alimentação. Mas também eu tenho outro estado que pode ter outra peculiaridade. Por exemplo, lá em Goiás se come muito pequi, que é uma fruta que tem lá. Ó, o pequi é vendido no mercado, então incide IBS, hoje ICMS, vai incidir IBS sobre ele. Esses produtos vão ter de constar. Só isso? Não. Alimentação saudável, eu já estou dizendo aqui. Aqueles produtos que estão sujeitos ao imposto seletivo, não pode estar aqui. Não pode estar aqui. A Constituição já está dizendo. Não vem lá lobista, não vem lá interesse escuso querer colocar refrigerante na cesta básica nacional, porque uma parcela enorme da população consome. Não pode. A Constituição não pode ter esse tipo de contradição. Então, se a Constituição está dizendo que eu vou instituir um imposto, que inclusive pode ter a mesma base de cálculo e fotogerador de outros impostos já previstos, ou seja, ele vai ser um adicional para tributar mesmo o consumo desses produtos nocivos à saúde, eu não posso colocar esse produto aqui na cesta básica. Terceiro, nutricionalmente adequada. Gente, a garantia da cesta... A garantia da cesta básica é também uma garantia de alimentação e dignidade da pessoa humana. Tá? Então, tu tem que ter garantia do mínimo existencial, é essencial para manutenção da vida, né? E reflete o direito social à alimentação. Então, essa alimentação vai ter que respeitar a diversidade regional e cultural da alimentação do país. Segundo, tem de considerar somente produtos saudáveis e nutricionalmente adequados. Perfeito. Essa cesta básica nacional vai ser definida em lei complementar e vai compor a cesta básica, sobre quais alíquotas do IBS e do CBS serão reduzidas a 0. Então, sim, esses produtos que integrarem a cesta básica nacional, e aí nós temos que estar preparados para a reforma tributária, estar trabalhando com um grande empoderamento do Poder Legislativo, porque é o Poder Legislativo que vai fazer essas definições. Inclusive, né, e aí eu acho que, para mim, é a grande crítica que eu tenho como federalista que eu sou, o excessivo poder da União em relação aos estados. O IBS praticamente transforma o Brasil num estado unitário, nesse ponto, do ponto de vista da tributação sobre o consumo. Hoje nós não temos diferença nenhuma, hoje não, a partir de 2033, não teremos diferença nenhuma na tributação do consumo do que Portugal, do que o Paraguai, que são países unitários. Não tem... Aliás, um departamento no Paraguai tem um pouco mais de autonomia que um estado no Brasil. Então, vão ser reduzidas a 0. Depois a gente vai falar lá nos fundos de desenvolvimento, tudo isso vai gerar queda de arrecadação para os estados e municípios. Né? Por quê? Para os estados que vão arrecadar menos em proporção ao ICMS e os municípios que vão receber menos dessa parcela do ICMS. O governo, o Estado brasileiro vai compensar. Outro ponto importante diz respeito às compras governamentais. Então, cesta básica é isso. As compras governamentais, no IBS, elas geram uma certa peculiaridade. Por quê? Nós temos hoje, e esse entendimento não some, porque ele continua sendo aplicado, porque o ICMS continua a ser exigível até 2033, e mesmo depois de 2033 nós vamos ter que trabalhar com ele, porque os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2012 estão sujeitos ao ICMS e a regra vai ser essa. O Supremo Tribunal Federal tem o tema Repercussão Geral 342, onde ele leciona, onde ele decidiu, né? Leciono eu. Onde o Supremo decidiu que nas imunidades subjetivas, o beneficiário não faz jus à imunidade quando esteja na condição de contribuinte de fato, somente, né, de contribuinte de direito. O que é isso? Nos impostos indiretos, e o IBS é um imposto indireto, presta atenção nisso, eu tenho um contribuinte de direito, que é aquele descrito na norma, que recolhe o tributo e coloca o valor do tributo no preço do seu produto. Então, eu estou lá produzindo uma caneta, a caneta vale R$100, é o preço de produção para mim. Eu vou lá, pago
20% de ICMS sobre essa caneta. Quando eu entrego essa caneta para o fornecedor, para o varejista, eu vou entregar ela por 120. O varejista, quando vende para mim essa caneta, incidiu mais 10% de ICMS. E aí ele vai dar 12%, dá 10%, dá R$12, ele vai me vender por 132, porque eu estou tirando até o lucro dele, vendeu por preço de custo. No final, quem é que pagou os R$32 de ICMS que incidiu nessa operação? Eu, contribuinte. Mas quem é que está descrito lá no artigo 4º da Lei Complementar 87 como contribuinte? Quem coloca a mercadoria em circulação. Não fui eu, foram os que me antecederam. E se eu, ao adquirir esse produto, eu fosse um ente imunizado? Por exemplo, pega uma igreja, a igreja vai lá, uma vez por mês, ou cada 2 meses, eu não sei, ela compra uma quantidade grande de suco de uva para fazer a ceia do Senhor. Sobre esse suco de uva incidiu ICMS. Vai aplicar-se a imunidade dos tempos de qualquer culto e destacar no valor da nota esse ICMS? Não. Esse diz o tema 342. Essa mesma regra vale para as compras públicas. Então, se um município compra um veículo para sua frota, sobre esse veículo incidiu ICMS. Então, não vai haver uma substituição. O Joãozinho bateu aqui na porta. Quando eu gravo em casa, acontece isso. Vamos lá. Não propriamente uma substituição. Não vai haver uma dispensa desse pagamento. A imunidade não vai incidir, se for uma compra pública. Agora, com o IBS-CBS, isso muda. Por quê? Olha o que diz o 149, olha o que diz o artigo 149C da Constituição. O produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156A, que é o IBS, e da contribuição prevista no artigo 195.5, que é a CBS, incidente sobre operações contratadas pela administração pública direta por autarquias e fundações públicas, inclusive suas importações, será integralmente destinada ao ente federativo contratante. Aqui primeiro, né? A Constituição, ela perdeu na reforma tributária a oportunidade de constitucionalizar o tema 1140. Porque isso aqui vai valer também para as empresas públicas, sociedades de economia mista, que se enquadrem no tema repercussão geral, tá? Sejam prestadores de serviço público essencial, atuem sem risco à concorrência, não distribuam lucros a acionistas privados, e nesse caso pode até cobrar tarifa. Então vamos lá. Será integralmente destinada ao ente federativo contratante, mediante a redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devido aos demais entes e equivalente à elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. As operações que trata o CAPT poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme nos termos da lei complementar. A lei complementar pode prever hipóteses que não se aplicará ao disposto no CAPT no parágrafo 1º e parágrafo 3º, nas importações efetuadas pela administração pública direta ou por autarquias e fundações, o disposto no artigo 156A, que é a imunidade recíproca, será implementado na forma do CAPT e no parágrafo 1º assegurada igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. Isso por quê? Primeiro aqui, isso aqui é um ponto importante. Se eu vou zerar o imposto de importação para os entes públicos, vai ficar mais barato para o ente público contratar no exterior o produto e o serviço. Então, aqui, ele tem que ter igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. Tem que oportunizar, no mínimo, que a empresa nacional possa fazer o mesmo preço. Mas como é que vai funcionar o CAPT? Basicamente, para a gente entender como isso vai funcionar, entendam mais ou menos, a gente vai falar disso mais adiante, que é o cashback fiscal, mas entendam mais ou menos como é o cashback. Como é que é o cashback em geral no comércio ali? Quem compra pelos aplicativos de cashback, agora já estão todos fracos, né? Eu cheguei a pegar 14% de cashback no Amazon. Eu comprei meus relógios, peguei 14%. Bom desconto. Como é que funciona o cashback no mercado comum? Para a gente entender. O grande intermediador, ele vai lá no grande lojista e diz, olha, eu tenho aqui essa carteira de clientes, 1 milhão de pessoas, estão loucos para comprar. Me dá um desconto de 12% e eu vou repassar esse desconto para eles de 10%. Então,
uma venda de 100, a empresa dá um desconto de 12, eu, intermediário de cashback, dou um cashback de 10, recebo 12%, recebo R$12, fico com 2 e te passo 10. Assim funciona o cashback. Então, é tudo através de repasse. Tá bom? O IBS vai ser muito parecido. Vamos imaginar aqui um município que tenha adquirido um veículo. Tá bom? E vamos imaginar que está pegando alíquotas hipotéticas, que a gente não sabe como é que vai funcionar. O município adquiriu um veículo que incidiu um IBS de 18%. Tá bom? Como é que funcionaria? O contribuinte, que é o vendedor, ele vai, vamos supor que o município pagou R$100 mil nesse carro aqui. Então, foram pagos, são devidos 18 mil de IBS. Tá bom? O vendedor, né, a concessionária, ela vai recolher R$18 mil. Desses 18 mil reais, vamos imaginar que aqui eu tenha 5 mil, que é dos municípios, e 15 mil, e 13 mil, desculpem, que é dos estados. Porque é imposto compartilhado, vai ser repartido. Esse valor é recolhido para quem? Para o município? Para o estado? Não, é recolhido direto perante o Comitê Gestor de Bens e Serviços. Esse Comitê Gestor, ele vai fazer essa divisão entre esses valores, tá? Entre os estados e os municípios. Como é que vai funcionar o IBS? 100% do valor recolhido pelo vendedor vai ser devolvido para o município adquirente. Ele vai receber de volta esse valor. Então, no final, o município não pagou o direito, ele vai pagar 100 mil, porque é o valor que está incluído no preço, e ele vai receber esses 18 mil de volta. E os demais entes não vão receber nada. Mas isso também vale para quando o Estado adquirir um veículo de outro Estado, por exemplo. Nesse caso, porque vejam, o município, como é no destino, você imagina que o município fez uma licitação e adquiriu, o município do Paraná fez uma licitação e adquiriu em São Paulo esse veículo por licitação. Para quem vai ser devido IBS? Nos locais de destino. O município, ele vai para o município da compra e para o estado da compra, que é o local de destino, certo? Então, o que vai acontecer? O vendedor, a concessionária, recolhe o IBS normal e na hora de fazer o repasse, o comitê gestor não vai repassar nada para o município de destino e nada para o estado de destino, e sim tudo para o município adquirente. Mesma coisa se é o estado do Paraná que adquire uma prestação de serviços. Por exemplo, o estado do Paraná, por uma necessidade, tem de contratar um serviço de internet local. Não pode utilizar só a rede geral que o estado geralmente tem. Tem que contratar um serviço local. Vai pagar serviço de manutenção. Internet não, porque seria IBS, né? Mas vamos pegar o serviço de manutenção, oficina. O estado do Paraná tem que contratar uma oficina mecânica aqui em Foz do Iguaçu para fazer a manutenção. Incidiria ISS hoje, incidirá IBS lá. É o local do destino, onde é prestado o serviço. O que vai acontecer? A oficina recolhe o IBS dela para o comitê gestor, e o comitê gestor, na hora de devolver, não vai repassar nada para o município de Foz do Iguaçu, e sim, vai tudo para o estado do Paraná. Então, as compras públicas passam a ter um regime muito mais transparente e muito mais benéfico para o estado. Porque hoje, pelo tema 342, os estados não fazem jus à figura a receber o valor que incidiu indiretamente nas operações anteriores. Com a entrada do IBS, eu vou ter esse repasse por meio do comitê gestor. Então, é uma adequação aqui muito mais interessante. Perfeito? Fechar esse bloco, não ficar muito longo, e a gente já volta.